Senhoras e senhores, estamos de volta em clima de carnaval, hein? Uma loucura, a cidade de São Paulo já está em clima de carnaval, mas amanhã tem jogo importante, nesse domingo. Jogo importante, última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o São Bernardo com um clima que aconteceram muitas coisas ao longo da semana. Tensão, nomes pipocando por aí de possível técnico, pacto, enfim, temos muito a dizer a partir daqui. Manifestação de torcida organizada, enfim, muitas coisas aconteceram. De ontem para hoje, então, muitas coisas aconteceram. É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E esse vídeo e o canal Arnaldo Tironi, ele tem o apoio de sempre da KTO. Então, portanto, dê o seu palpite lá na KTO. Vai lá no Instagram Arnaldo Tironi 1, que nós também demos o nosso palpite. Se quiser colar a gente, pode ir lá. Vai lá e dê o seu palpite na KTO. Know the odds. Vê o link que está na descrição, tem o link que apontando ao seu celular para esse QR Code que está na tela, sempre na manha, com responsabilidade. Esse é um jogo para maiores de 18 anos. Dê o seu palpite lá na KTO, que apoia o trabalho do canal Arnaldo Tironi. Muito bem, Arnaldo. A palavra que pode resumir o que aconteceu de ontem para hoje, talvez, seja pacto. A gente estava discutindo um pouco antes. Mas o que é a palavra? Pacto, né? Principalmente por uma figura que estava desaparecida e que apareceu. O presidente do São Paulo, fotos no Instagram com a comissão técnica, abraçado ao Zubeldia, num momento em que se falou em Diniz, por aí. Enfim. E tem o jogo, enfim, com o São Bernardo. Mas a aparição da direção do São Paulo depois de um sumiço é um ponto importante, né? Sim, sem dúvida. Fala, Tironi, fala, galera. Vamos lá, né? A gente pode até fazer o recorte desde a live aqui, a polêmica live com o Baby, que praticamente exigiu a aparição dos dirigentes e do presidente do São Paulo no CT da Barra Funda, até, de fato, a postagem do Casares e do Belmonte, né? Presidente e diretor de futebol, com a comissão técnica, entre eles, aquelas fotos ali de possível harmonia da cúpula, tal do pacto da cúpula, a gente pode chamar assim, publicamente. A minha informação, Tironi, é que o Casares esteve no CT não só neste sábado, mas esteve também na quinta, teve na sexta, só que ao não se pronunciarem publicamente, a última postagem do Casares no Instagram, ele usa direto, tinha 6 dias, foi depois do jogo contra o Palmeiras, ninguém fica sabendo disso. Parece uma coisa meio normal, mas não. No caso do Casares é bem raro. Ele posta todos os dias. Né? Perfeito. E aí, como hoje voltou o modo Casares de comunicação. Isso. Foto, Instagram, abraços, etc. e tal. O que não quer dizer, na prática, uma garantia absoluta ao trabalho do treinador. Ele já postou com o Carpini, já postou com o Rogério, já postou, né, com o Crespo, tal. Mas, de qualquer forma, no momento é uma tentativa de apoio público, né, digamos assim, de toda a cúpula do São Paulo ao trabalho do Zubeldia. Eu acho que, só um parênteses, eu acho que me parece uma sutil diferença nesse caso. Nos outros casos, pegar o caso do Carpini, por exemplo. Quando o Carpini estava nas últimas ali, o que se via da direção era futebol dinâmico, vamos ver, está empregado, tem o nosso técnico, vamos ver como é que fica, vamos avaliar tal. Mas não tinha uma coisa que hoje foi um pouco... Essa postagem do Casares e da cúpula do São Paulo foi um pouco escancarada, assim, abraço, os caras conversando. Não sei, me parece um pouco menos... Quase como um recado direto, assim, vamos dizer. Tudo bem, tudo pode mudar amanhã, perde do São Bernardo e cai, mas... Você entende o que eu estou dizendo? Sim, assim, na verdade, assim, tem uma questão, né? Talvez a diferença principal do Zubeldia para esses outros técnicos que caíram seja um bom relacionamento, de fato, que ele tem com a cúpula e com os principais jogadores. O que não acontecia no caso do Rogério, por exemplo. O que o Carpini era relativo, né? Aquele momento, o Carpini, Muricy, a questão Rames meio que deu uma esgarçada, né? O Muricy tinha sido o principal artífice da vinda do Carpini e tal. Então, mas assim, aquilo, eu acho que
na maré de resultados, se não houver reação, nem a boa relação que ele tem com todos os caras talvez seja suficiente para sustentar. Mas eu acho que é uma coisa, sim, que ele tem como trunfo, que ele construiu, né, o Zubeldia. Agora, também a gente tem que avaliar pacto, quando eu falei dos jogadores, a boa relação que ele tem com os jogadores, o pacto dos jogadores, entre eles, a partir da derrota da Ponte Preta, a chacoalhada do Luiz Gustavo no vestiário, Luiz Gustavo que é um dos líderes... Isso é só uma novidade importante, né? Ele é um cara que está sempre nos jogos, no Morumbi, sobretudo, e ele tem a palavra, normalmente no final dos jogos, partiu dele ali, logo depois do jogo, e no dia seguinte eles se reuniram no centro de treinamento, só os jogadores também para uma espécie de pacto, né? Então, a palavra pacto está aí em evidência. Agora, é aquilo, Tironi, time de futebol, clube de futebol, se não tem resultado e não tem dinheiro, ele está em crise. Hoje o São Paulo está no checklist das duas coisas. O time do São Paulo não tem dinheiro e não tem resultado. Então ele está em crise, né? Concordo com você. Com postagens, etc. O São Paulo está em crise. E aí, depois, aí eu consigo explicar melhor para você hoje, no segundo ponto, o que é essa onda Fernando Diniz que alguns colegas estão trazendo no mesmo dia em que os caras estão postando foto ao lado do Zubeldia, né? O que seria uma incoerência, uma situação difícil de entender, mas eu, depois de muito burilar, eu encaixei as pecinhas no quebra-cabeça para entender. Vamos falar disso, vamos lembrando, né? A onda Fernando Diniz, ela começou a se formar antes, né? Pós-derrota para Ponte Preta. Para Ponte Preta. E aí hoje ou sábado, teve essa postagem da galera lá abraçando o Zubeldia, o Casares, o Belmonte. Exato. E tudo mais, o Muricy ali perto também. E como você disse, né, não vai ter salvação se o time não for bem contra o São Bernardo. Pode ter o pacto que for, que isso não vai adiantar. O jogo é São Paulo e São Bernardo, está aí na sua tela amanhã, nesse domingo às 18h30. E você tem a opção de assistir esse jogo no Wallplay. O Wallplay vai transmitir o jogo São Bernardo e São Paulo amanhã às 18h30. Você pode não só assistir esse jogo, mas como muitos jogos do Campeonato Paulista, tem vários pacotes aqui e eu vou te falar como são os pacotes para você. É o seguinte, ó, vamos lá, que eu já te falo já. Espera aí, um só segundo. O que você... o jogo começa às 18h30, a rodada inteira é às 18h30, né? O Wallplay e outras plataformas transmitirão essa partida do São Paulo, todos os jogos ao mesmo tempo, como é característica na última rodada do Campeonato Paulista. E na segunda-feira, lá na Federação, com os cruzamentos definidos das quartas de final, vai sair a tabela com datas e também com quem vai transmitir cada partida das quartas de final. A gente vai informando por aqui. Boa. E o Wallplay está nessa porque ele transmite o campeonato todo, né, do início ao fim, praticamente todas as partidas. Então, ó, amanhã nesse domingo, tem São Bernardo e São Paulo pela transmissão no Wallplay. E assim, ó, o Wallplay, quiser assinar, o Wallplay mais Paulistão, mais Paramount, que tem jogos da Libertadores, tem 91 jogos do Wallplay do Paulistão, mais Comebol Libertadores na Paramount, R$ 29,90 por mês. Outro pacote, o Wallplay mais Paulistão, mais Max, que tem os jogos da Champions League, 104 jogos do Paulistão, 12 vezes de R$ 29,90 por mês, com o Champions League. E mais, tem o pacote Wallplay Futebol. 12 de R$ 59,90 você tem todos os 104 jogos do Paulistão, jogos da Comebol Libertadores da Paramount, Champions League da Max, Cariocão e Fórmula 1 no Band Esportes, mais Band e Band News. Esse pacote, R$ 59,90 por mês. Tem um link aqui na descrição com o nossa chancela, vamos dizer assim, para você assinar o Paulistão ou assinar o Wallplay, que tem todos esses pacotes aí que eu falei. Então, vá neles aí, seja feliz com o Paulistão e muito mais no Wallplay. E amanhã, né, Tironi, a transmissão vai ter o Henrique Guide na narração, a Lívia Camilo, desculpe, e o Casagrande nos comentários. Casagrande costuma ser pé quente nas transmissões do São Paulo, hein? Gosto quando o Casagrande é pé quente. É verdade, você tem razão. É o trio.
da transmissão no Wallplay. Então, ao vivo, São Bernardo e São Paulo no Wallplay amanhã. Tem um link na descrição para você assinar o Wallplay. Vamos lá, a gente estava falando sobre. A gente vai falar daqui a pouco sobre a escalação para esse jogo, Arnaldo. Mas você falou sobre o Fernando Diniz. O fator Diniz. Uhum. Você encaixou as peças. Você quer que eu te fale uma pesquisa que eu coloquei no nosso site agora ou não? Pode falar. YouTube agora? Qual foi? O Arnaldo não sabe o resultado. Ele me perguntou agora, eu falei, não vou contar. Vou falar só a hora que a gente estiver gravando. Eu perguntei diretamente, quem você prefere como técnico de São Paulo, Zubeldia ou Diniz? Você quer dar um chute de como estava, como ficou, ou como está? Eu acho que a galera prefere o Zubeldia ao Diniz, mas deixa eu ver quanto percentual. 70-30? Não, errou. Acertou que a galera prefere o Zubeldia, mas por mais. 86-14. 86% quer o Zubeldia, 14% quer o Diniz. Não vou dizer que os caras da São Paulo olharam esse negócio e falaram assim, e agora? A gente tá. Não, mas eu quero que você me printe esse resultado, por favor, e me mande. Sinceramente, faça isso depois. Vou printar esse resultado e vou te mandar. Eu não vou dizer que a diretoria de São Paulo vai ser influenciada pela enquete do canal Arnaldo Tironi. Entrevista do Baby, né? Ou pela entrevista do Baby. Que também não quer o Diniz, né? Pois é. Mas como você encaixa essas peças aí de Diniz, que é o nome que pintou aí, Arnaldo? Bom, primeiro assim, né, Tironi, todo mundo que deu a informação, os companheiros que deram a informação do interesse do São Paulo no Diniz, são companheiros bem informados, né, e com curiosamente, trânsito com o presidente Casares, né, o Jorge Nicola, a Joana de Assis, o Éder Traschini e tudo mais. Também hoje nós estamos gravando o vídeo no sábado, né, um outro companheiro, o André Plihal, postou no Twitter a seguinte situação, e aí mais uma apuração de um outro jeito, né? Não na linha do que disseram Nicola, Joana e Éder. O Plihal postou o seguinte: bom, a informação que tive é contrária de muitos colegas, o que obviamente não quer dizer que estou duvidando deles. Jamais faria isso, cada um com as suas fontes. O que apurei é que o São Paulo não falou com nenhum representante de Fernando Diniz. O nome sequer foi comentado. Então, essa é a informação do Plihal, que vai contrária, a linha contrária à dos nossos colegas. Como o Plihal, eu não duvido da informação dos nossos colegas. Agora, a minha apuração também é de que o Fernando Diniz não é um nome só não benquisto pelo Baby da Independente. É um nome que tem resistência no São Paulo, desde o presidente até a direção do futebol, que foram esses mesmos sujeitos que trocaram o Fernando Diniz logo quando entraram. Pelo Rogério. Não, pelo Crespo. Pelo Crespo. Logo quando entraram, quando entraram no comando do São Paulo. Bom, é verdade. Outra coisa, aí eu encaixo melhor a situação e vai um pouco de encontro à conversa que a gente teve com o Baby ou que a gente ouviu do Baby. Mas quem está remando a favor de Diniz? Aí, né, dentro do São Paulo. Aí eu consegui encaixar as peças. E talvez por alguns fatores, algumas manchas, algumas pistas deixadas no caminho, algumas pegadas, né? O Diniz é muito bem assessorado, né? Sim. Por isso o nome dele está sempre nos corredores, né? O empresário do Diniz é o Juliano Bertolucci, um dos mais fortes do Brasil, muito próximo ao Casares. É o cara que levou o Cédric e o Oscar ao São Paulo. Mais do que isso, a assessoria do Diniz conta também com gente de comunicação que trabalhava no São Paulo até a última gestão. A Liga Agência, que assessora o Diniz, é composta fundamentalmente por dois ex-assessores do São Paulo Futebol Clube, que eram os líderes da comunicação na era Leco. Um no Morumbi e outro no centro de treinamento. Então, o nome do Diniz é sempre muito bem trabalhado e aí, meu velho, é quase óbvio que a turma que cuida da assessoria de comunicação dele, hábil,
ela vai encaixando, sobretudo nas alamedas do Morumbi e do CT, que ela conhece tão bem, o nome do cara para lá e para cá. Só que, aí que tá, com todo o vento a favor dos ex-funcionários do São Paulo, que trabalham com o Diniz hoje, e do Juliano Bertolucci, eles cometeram para mim um grande equívoco. Eles pularam etapas. Eles avançaram antes. E aí, bate no Baby, e o Diniz passa a ser um nome, uma alternativa que nasce queimada no São Paulo. Você entende? Tá. Além da rejeição Bom, sim, que ele já como eu tinha... falei, não representa a torcida toda do São Paulo, mas a enquete Exato. aqui também é um indicativo disso. Repito, não representa toda a torcida do São Paulo, mas quando você tem uma amostra dessa, significa que boa parte da torcida que critica bastante o Zubeldia aqui no nosso chat e tudo mais, está aqui preferindo o Zubeldia. Então, como a gente definiu no nome da live a palavra pacto, nessa situação em que gente de comunicação trabalha o nome de um treinador, jogador, político, a gente tem um verbo para isso, chama-se plantar. Plantar a notícia. Certo. Plantar. E o Diniz foi uma notícia plantada, só que ela foi plantada não na hora correta. E ela vai nascer morta, né? Porque a rejeição e a conclusão ela é óbvia. Mas foi de tal habilidade a plantada do Diniz que ela também chega a colegas que têm uma relação muito próxima ao Júlio Casares. E aí fica sendo quase como uma impressão, vem do Casares. Você entende de onde vai? Porque são jornalistas confiáveis que têm um trânsito grande com o presidente do São Paulo. Então é uma artimanha bem conectada, só que aí que tá, eles não conseguiram, acho que, atacar os partidários do Diniz no momento correto. E isso vai fazer que a planta não floresça. Se o Zubeldia for demitido depois do jogo do São Bernardo ou do jogo do Novo Horizontino, o técnico do São Paulo próximo não será o Diniz, como disse o Baby aqui, porque essa coisa plantada, ela não floresceu, né? Não floresceu. E essa é uma questão. E assim, claro que, além de tudo, com essas artimanhas estratégicas, você pode até ver como está também sendo divulgado pela imprensa uma possível distância, um possível racha entre Belmonte e Casares por conta do treinador. Eu acho que esse racha ele pode existir na hora da eleição, sucessão, mas não na hora da escolha de um sucessor do técnico de futebol. Você me entende? Entendo. O Diniz não teria esse poder, né? E o próprio Júlio Casares nunca foi entusiasta do Fernando Diniz. E o Belmonte também não. Então, a história não cola. Fechando esse círculo, só para completar, fechando esse círculo, a imagem desse sábado dos caras todos lá também talvez tenha um pouco disso. Olha, pera, gente, não tem Diniz aqui. Nós estamos aqui com você, pelo menos por enquanto. Estamos aqui. Ainda estou aqui. Não é isso? Exatamente. E eu, para os meus colegas que fazem o trabalho deles de assessoria de comunicação de um técnico, de um cliente, tem essas plantadas também, faz parte, né, do ofício. Agora, dá para a gente dizer a eles que o cliente deles não vai trabalhar no São Paulo desta vez, talvez não volte a trabalhar no São Paulo nessa gestão, pelo menos, e eles também não. Né? Eles não trabalham mais no São Paulo, embora eles conheçam as alamedas e os corredores. Né? Então, para mim, ficou mais fácil concluir a onda Diniz, mas que ela vai, como aquela chuva que ameaça aquele temporal, mas daí tem um vento, ela vai cair em outro lugar. Não vai ser no São Paulo que o Diniz vai cair, não. Sim, tudo muito bem, tudo muito bom, né? Então, é boa essa explicação sobre como que o nome do Diniz surge e rapidamente também é meio que apagada a chama. Mas o São Paulo tem um jogo contra o São Bernardo nesse domingo. O São Paulo já está classificado, é verdade. A classificação pode ficar pior se o São Paulo for segundo colocado, que perder, dependendo do que acontecer. Já pode ter uma classificação ruim.
A vitória do São Paulo, que não é exatamente provável, que o adversário é forte, é fora de casa, é quase que apenas um atenuante para um momento. Né? O São Paulo, seja quem for o treinador, no caso o Zubeldia, ele está meio com a bola 6, né? Não está pela bola 6, mas está na bola 6. Ele precisa matando lá as bolas na caçapa até pelo menos chegar numa semifinal digna, me parece. Essa é a sensação que eu tenho. E aí a gente vai falar de qual é o time. Aí teve pacto dos jogadores. Eu acho até bom essa parada de pacto dos jogadores, mas esse negócio precisa acontecer em campo. E a gente precisa debater também qual é o time que vai jogar. Pois é, você tem total razão. Seria um jogo para cumprimento de tabela, esse aí que nós acompanharemos no All Play aí, o Léo Jabá contra o Caleri. Assim, né? Isso mesmo. Agora, como o São Paulo fez 3 pontos nos últimos 15, ele entra em campo sem ter o primeiro lugar garantido, né? Então, para explicar antes a matemática, se o São Paulo vencer o São Bernardo, ele já é primeiro lugar do grupo, vai decidir em casa contra o Novo Horizontino. Se ele empatar, ou mesmo perder o jogo, ele continuará sendo primeiro do grupo desde que o Novo Horizontino não vença o Botafogo em Ribeirão Preto, né? O São Paulo pode ser primeiro do grupo, mesmo se perder, desde que o Novo Horizontino não vença o jogo dele, né? Lembrando, o Botafogo já tá desclassificado e não vai cair. Exatamente. O Botafogo não tem grande interesse no jogo. Exatamente isso. Bom ponto, né? Sempre bom lembrar. O jogo é em Ribeirão, mas o Botafogo não tem mais o que fazer no campeonato, né? O jogo também tem uma situação. Foi tão desastrosa a atuação contra a Ponte Preta, essa situação toda, que nem a questão dos pendurados foi resolvida, contemplada. Exatamente. Então, o São Paulo entra no jogo São Bernardo com vários titulares importantes pendurados. O Rafael, o Alan Franco, o Enzo Dias, o Caleri, né? A minha apuração é que o São Paulo, na medida do possível, não vai colocar esses jogadores para começar jogando na partida contra o São Bernardo, com grande risco de perdê-los para o eliminatório. Então, isso já vai limitando a possibilidade de escalação, certo? A questão do gol é uma questão agora mais nevrálgica que já foi outrora, certo? Se jogar o Jandrei, o torcedor de São Paulo talvez não vá a São Bernardo, né? Sim. Então, mas o Rafael está pendurado e não poderia fazer cera e não poderia tomar cartão, né? Senão o Rafael não joga as quartas de final. E acho que, assim, por trás dessas situações, gente machucada, Alisson, Juan Tressoldi, Ferreirinha, gente pendurada, eu acho que São Paulo vai para um time meio que alternativo para o jogo contra o São Bernardo. Talvez no esquema de 3 zagueiros possa ser uma possibilidade, que deu certo contra o Palmeiras, né? Numa emergência, porque o jogo tem um pouco de semelhança, por incrível que pareça, com o jogo do Palmeiras. É um jogo de sobrevivência. Sim. E é um jogo muito físico, né? Mas, assim, eu não tenho a pista de que, por exemplo, se for com 3 zagueiros, sairia um do quarteto. Aí o Caleri está pendurado. Sai o Caleri e jogam Oscar, Lucas e Luciano sem um centroavante fixo. Ou sai mais um e joga o André Silva com 2. Eu acho que ele vai dar uma mesclada em relação à questão física, cartões, para definir o time que joga contra o São Bernardo, pensando sempre um pouco à frente na partida que ele vai fazer ou em Novo Horizonte ou no Morumbi contra o Novo Horizontino. O problema dessa decisão é que ela não resolve o problema, né? Ela não aplaca a questão. Porque ganhou, mas não era o time titular. Ou perdeu, e por que não escalou os caras? Vale lembrar que toda vez que ele, nesses últimos jogos todos, que ele recorreu ao time principal para salvar a pele, digamos assim, o time principal não entregou porra nenhuma, né? Verdade. Na vez que ele... Desculpa a palavra. Na vez que ele foi com o time alternativo, foi o melhor jogo entre os tantos ruins, né? Foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras, né? Então, acho que talvez ele também tenha visto isso. E depois, a Ponte Preta, todo mundo teve a chance lá do time principal de jogar e tomar uma virada lá sem resistência alguma, né? Quem apita, hein?
Essa é uma outra coisa curiosa, viu, Tironi? Mais uma vez, vai apitar o jogo do São Paulo a Mariana Nani Batalha, né? Ela já tinha apitado, foi a árbitra da final da Copinha. E mais uma vez, é curioso, até interessante, mais uma vez o jogo do São Paulo vai ser apitado por uma mulher, né? Ela já apitou, vai ser a segunda partida. A Edna já apitou o jogo do São Paulo. E a do VAR lá, né? A Daiane apitou São Paulo e Ponte Preta, né? Sim. São 4 dos 12 jogos. É interessante até. Eu acho bom. Sim. E ela vai ser... mas também a gente não viu essa incidência nos jogos dos outros grandes. Enfim, é uma questão. O Klaus está poupado da rodada, tal, não sei o que lá. O jogo mais importante vai ser apitado pelo Flávio de Souza, que tem sido o melhor árbitro do campeonato. Vai apitar Ponte Preta e Bragantino, naquele jogo de vida ou morte em Campinas. E é isso. Um jogo duríssimo, porque o São Bernardo ainda joga pela primeira colocação, né? Então o São Bernardo ainda tem o que fazer no campeonato, embora já classificado, vai ser uma pedreira daquelas. Baita pedreira. Bom, então é isso. Nesse domingo tem live depois do jogo São Bernardo e São Paulo, que você pode acompanhar no Wallplay. Assine o Wallplay, tem vários pacotes para você, tem link na descrição para você. E esse vídeo também, e o canal tem o apoio da KTO. É isso, Arnaldo? É isso, meu caríssimo. Vamos lá, amanhã live aqui, imperdível, 20h30, com tudo sobre o jogo e esses bastidores do São Paulo que estão fervilhando. Boa. Né? Hasta. Cadê? Aí.